Olá pessoal, estou de volta aqui no meu canal, hoje para a gente conversar sobre a vida líquida segundo Zygmunt Bauman. Eu já falei para vocês sobre esse autor algumas vezes aqui no canal, já li alguns livros dele e esse é o que eu estou lendo atualmente. Uma das coisas mais interessantes que a gente percebe nesse livro é quando ele fala dessa chamada pós-modernidade, ou a chamada modernidade líquida. E uma das frases importantes na página 16 dessa edição nos promove e nos concita a conversar, a debater sobre a situação e a circunstância que nós estamos chegando hoje. Vocês vão perdoar os barulhos periféricos que estão aqui, né? Eu estou aqui no meu escritório, mas aqui fora passa uma rua bastante movimentada, mas eu não vou me preocupar com isso, porque a gente veio aqui foi para a gente ter uma conversa tranquila, serena, sem estresse. E ele diz na página, a vida líquida é uma vida de consumo. Ela projeta o mundo e todos os seus fragmentos, animados e inanimados, como objetos de consumo, ou seja, objetos que perdem a utilidade. A grande verdade é que nós saímos de um tempo onde as coisas eram mais sólidas, as amizades eram mais sólidas, as relações eram mais sólidas, o dia a dia, o cotidiano, as pessoas se respeitavam mais, havia uma conduta ética mais interessante. E passamos para uma percepção profundamente relativista do modismo, onde ter uma fé, por exemplo, pode ser cafona, onde ter princípios de como se alimentar, sentar à sua mesa, vestir-se, passou a ser cafona, onde atitudes que até bem pouco tempo eram consideradas normais e muito bem-vindas, passaram a ser cafona. O grande risco que nós estamos correndo é saindo de uma perspectiva que possa se considerar conservadora para a ditadura da mediocridade, da imbecilidade, onde as pessoas sem ler, sem compreender, sem ter uma experiência vivencial, criam conceitos, criam um novo modus operandi, uma nova forma de vida e tenta detonar aqueles princípios que são fundamentais para a vida da gente. Hoje é muito difícil, por exemplo, um filho pedir a bênção ao pai. É muito difícil um filho se ajoelhar diante do altar e rezar. É muito difícil um filho ter um gesto um filho ou uma criança ter um gesto de passar para o mais idoso, dar um bom dia, respeitar, chamar de senhor e senhora, porque isso tudo virou cafona. A sociedade líquida, ela nos impõe a ideia do consumo absurdo. O amor passou a ser líquido. As pessoas hoje não têm mais aquela paciência de viver um ao lado do outro e tentar construir uma família sólida. Com o menor arrepio que o amor passou ao divórcio. Com a maior dificuldade que os filhos possam apresentar, os pais já abandonam. Então as pessoas perderam a capacidade de assumir sua própria responsabilidade, de ver a vida numa dimensão muito mais profunda e equilibrada e passaram a entender a fluidez. Tudo é passageiro, os amores são passageiros, as coisas são passageiras e por isso vamos viver intensamente com a absoluta irresponsabilidade. E o que nós estamos assistindo hoje é um retrato de tudo isso. Jovens se suicidando, jovens se drogando, pessoas que perderam o ideal de vida, que não mais se compreendem porque faltaram os pilares básicos, que é a espiritualidade, a formação familiar. E onde não há autoridade nessa formação familiar, aí sobra tudo quanto é de coisa ruim, tudo quanto é de prática nociva. Essa sociedade fluida, essa sociedade imediata, ela tem levado a humanidade a um colapso profundo comportamental. Um colapso de valores, um colapso de compreensão, onde a gente está se voltando a um estado primitivo, onde o homem não é só lobo do próprio homem, mas passou a ser o destruidor da própria espécie humana. E isso tudo é fruto dessa concepção equivocada do modismo, do exacerbismo das causas, muitas vezes profundamente superficiais, e que passou a dividir um apartheid entre aqueles que são politicamente corretos e os corretos que não são politicamente, não percebem politicamente, ou seja, não são compreendidos na sua dimensão de pensar diferente. A ideia do pensamento diferente se passou a perder como uma substância natural da diversidade. Então, se você defende uma causa, você passa a ser colocado como alguém que está sendo absolutamente intransigente, ou se você é intransigente, muitas vezes quer que os outros aceitem essa intransigência. Então está uma barafunda completa. Sociedade de consumo, as pessoas consumindo cada vez mais e perdendo a natural perspectiva de que a vida é muito mais além do que o consumo. Aliás, a vida é tudo aquilo que não é o consumo.
A vida é a decência, são os princípios, é a percepção do outro, a compreensão que nós vivemos em sociedade, por isso nós temos que partilhar, coletivizar, que o mal que você faz a alguém está fazendo a si mesmo, que nós somos essa teia indivisível. Lamento profundamente que essa vida líquida está destruindo tudo aquilo que foi construído ao longo de muitos anos e que de fato isso é uma verdade imorredora. O que nos dá sustento são os princípios, instituições como a família, como a escola, como a espiritualidade, aqui são as, não quero chamar em religiões específicas, são elementos estruturais para que a sociedade possa caminhar melhor. Fica, portanto, a reflexão e a dica desse livro. Até o próximo.